do CT da Santa Casa, e aí ele fica à vontade. Diego, você está com a palavra aí. Ótimo, pessoal. Então, eu vou colocar aqui o caso para apresentação, tá certo? Para a gente dar início à apresentação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso colocar aqui? Eu queria só sugerir, se alguém tiver uma dúvida, a gente poderia deixar para tirar as dúvidas no final, né? E aí, ou a pessoa pergunta no final, então põe no chat lá, e aí ao final a gente esclarece os questionamentos. Por vocês, ok? Melzinha, a cachorrinha tá aqui. Mel, desce. Ótimo. Tudo bem, então Ok. vou fazer aqui a exposição do nosso trabalho, tá certo? Vou iniciar o compartilhamento. A imagem aí, tá tudo ok? Tá ok. Tá show. Ok, né? Tá ok. Ótimo. Aqui a gente vai conversar um pouco, né, sobre o manejo anestésico para correção de cranioestenose, né? Nessa preparação agora, dessa cirurgia que a gente vai ter amanhã no Hospital Regional Norte, certo? E a gente está fazendo essa colaboração para essa aula em conjunto com a residência de anestesiologia aqui do CET, professor Dr. Ziel de Souza Lima, aqui da Santa Casa. E dando início aqui ao nosso trabalho, tive como orientação o professor Dr. Diego Oliveira Machado. E pronto. E sobre o manejo anestésico, diante dessa apresentação aqui, declaro que não temos nenhum conflito de interesse na realização dessa apresentação. E como metodologia, a gente realizou uma pesquisa de artigos em base de dados médicos, tá certo? Como principal, a gente teve o PubMed, incluindo artigos dos últimos 12 anos, relacionado à craniosinostose, certo? Bem, falando sobre craniosinostose, qual a definição principal? Nós temos que vai ser uma fusão prematura de uma ou mais das suturas cranianas. Como a gente vê aqui na nossa imagem, nós temos a imagem de um crânio normal, com suas suturas, sutura coronal, sutura sagital, sutura metópica e a sutura lambidoide, tá certo? Nós vamos ter que, em algumas crianças com incidência de 1 para cada 2.500 nascimentos, ou 3.000, dependendo da literatura, a gente pode ter uma fusão precoce dessas suturas, tá certo? Como a gente tem aqui na trigonocefalia, que é uma fusão precoce da sutura metópica, que vai dar o crânio esse formato mais triangular. A escafocefalia, que vai ser a fusão dessa sutura sagital, que vai dar um aspecto do crânio em navio, um crescimento maior na direção antero-posterior. Nós vamos ter a plagiocefalia, que pode ser posterior, quando acometido um ramo da sutura lambidoide, ou então plagiocefalia anterior, quando a gente vai ter aqui um ramo da sutura coronal. E temos também a braquicefalia, que vai ter a sutura total, fusão total da sutura coronal, aqui, que vai dar esse aspecto de microcefalia na criança, tá certo? Ela pode ocorrer de forma esporádica, e é o mais comum de acontecer, e 20% das vezes ela está associada com síndromes e mutações familiares, principalmente mutações relacionadas a genes dos fatores de crescimento fibroblastos. Bem, e o não tratamento vai poder ocasionar problemas de hipertensão intracraniana, problema na fala, problema na visão, problema na respiração e alimentação dessas crianças, trazendo aí morbidades que prejudicam muito a qualidade de vida dessa criança e, às vezes, até incompatível com a vida se não tratada, certo? O diagnóstico ele vai ser baseado na suspeição clínica e em exames de imagem. As principais síndromes que a gente vai ter associada à síndrome de
craniossinostose, são essas aqui que eu deixei aqui em evidência, chamando mais atenção para a síndrome de Apert e de Cruzon, tá certo? Como a gente tem evidenciado aqui uma criança com síndrome de Apert, aqui nessa imagem I, que eu estou circulando aqui com o apontador, tá certo? Essa criança tem uma sutura aqui do ramo direito da sutura coronal e a síndrome de Cruzon, como identificado aqui nessa figura N. A criança tem essas faces mais cruzonoides. Essas crianças também, elas podem ter uma hipoplasia de face média, que vai ser importante também quando a gente for falar lá no pré-operatório de vias aéreas. Em relação ao Brasil, no Brasil, nós temos poucos estudos falando sobre a cranioestenose. Eu encontrei esse artigo de 2020 da revista brasileira de cirurgia plástica, que foi uma análise retrospectiva de pacientes operados de cranioestenose não sindrômica no Hospital da Faculdade de Medicina de Botucatu, em São Paulo, da USP. E nesse artigo foi descrito que, no Brasil, nesse centro de referência que a gente tem, a média de idade da cirurgia foi realizada aos 24 meses e teve uma mediana de 16 meses. O hospital, esses dados, em comparação com a literatura do exterior, a gente tem uma idade de abordagem mais tardia, tá certo? O artigo dá como principal causa dessa idade mais tardia de cirurgia a dificuldade do acesso da população e o encaminhamento via UBS. E em relação a essa média aqui, teve uma criança que foi abordada aos 8 anos de idade porque perdeu o segmento. Então, eles colocaram a mediana como valor mais fidedigno. Mas ainda assim tem esse problema. O tempo cirúrgico médio também, em relação à literatura externa, nosso tempo cirúrgico é um pouco maior também, de 3 horas e 48 minutos. O artigo traz como principal ponto para esse tempo cirúrgico mais prolongado que no centro em que foi realizado, muitas dessas cirurgias foram realizadas por residentes, ainda em curva de aprendizado. Então, acabou que alargou mais um tempo. A nossa transfusão média sanguínea, que eu vou descrever mais para frente, que é um dos principais complicadores dessa correção, desse procedimento cirúrgico, transfusão média foi menor do que nos centros externos, teve uma transfusão média de 24,9% em relação à volemia pré-operatória, e a média de internamento em UTI foi de 2,6 dias, isso aqui no Brasil. Bem, entrando mais na parte de interesse aqui do respectivo trabalho, em relação ao tratamento. Para falar de tratamento, primeiro, a gente tem que citar os principais fatores de complicações. Como é que a gente deve se preparar? O que a gente deve esperar da avaliação desse paciente para se programar para a cirurgia? Se a cirurgia vai ser mais tranquila, se a cirurgia vai ser mais difícil. E foi com essa intenção, a gente teve esse estudo multicêntrico observacional, que teve como objetivo primário avaliar variáveis perioperatórias e fatores dos pacientes com complicações perioperatórias, tá certo? Esse estudo, ele incluiu 1.814 crianças em 33 centros de excelência nos Estados Unidos e no Canadá, onde 15% dessas crianças avaliadas, foi avaliado o prontuário de todas essas crianças que realizaram cirurgia craniofacial em todos esses centros de 2012 a 2016, com esse N, 15% apresentaram complicações maiores. E o que é que eles utilizaram para dizer que uma complicação era maior? Eles disponibilizaram no artigo uma ferramenta onde eram descritos o que eles consideram como complicações maiores. Dentre algumas, eu posso citar
tempo prolongado de saturação, de hipoxemia, na tentativa de intubação, sepsis no pós-operatório, pacientes que tiveram sangramento importante, reações transfusionais, transfusão maciça, tá certo? Esses são alguns exemplos dentre uma série de fatores que eles consideraram complicação maior. E os objetivos secundários era ver essas variáveis perioperatórias ou então do paciente com o tempo de internamento hospitalar, tá certo? Como desfecho primário, as variáveis do paciente e perioperatória que se relacionaram com essas complicações, nós temos aqui esse gráfico que destacou essas 5 variáveis como variáveis independentes de complicações perioperatórias, tá certo? São elas o paciente asa 3 ou 4, crâniosinostose sindrômica, o não uso de agente antifibrinolítico, a gente vai falar mais para frente bem sobre os agentes antifibrinolíticos. Cirurgia com duração maior que 5 horas, se relacionou muito com complicações, e principalmente o que se mais se relacionou com complicações foi sangramento, foi volume transfundido maior do que 50 ml por quilo. Ele também lançou, esse artigo também lançou essa tabela, mostrando a probabilidade de complicações quando cada fator tá presente no paciente. Aqui, quando a gente tem a presença de todos esses fatores, esses 5 fatores no mesmo paciente, a gente tem uma probabilidade de complicação de 58%. Então, isso já serve para o anestesista, no seu pré-operatório, avaliar, se programar para o seu procedimento cirúrgico. O paciente que tem 58% de chance de complicação, é diferente aqui, a gente vai se preparar bem melhor, a gente vai ficar bem mais ativo em relação ao paciente que não tem nenhum desses fatores de risco. Logo, a probabilidade aqui 58%, e o que não tem nenhum desses fatores, 5% de probabilidade dessas complicações. Pronto. Em relação às indicações... Tá tudo bem aí, pessoal? Tá dando para ouvir? Tudo ok? Tudo ok, Igor. Tá dando para ouvir bem. Perfeito, perfeito. Por um momento eu achei que tinha caído aqui, mas tudo ok. Pronto. As indicações em relação ao tratamento de emergência. Quais são as principais indicações de emergência no tratamento dessa doença? Nós temos ameaça à visão, ameaça às vias aéreas, ou então aumento acentuado da pressão intracraniana. A gente tem que algumas crianças sindrômicas, elas têm mais chance de ter essas complicações que vão orientar tratamento de emergência. Em relação ao tratamento eletivo, a gente tem como objetivo do tratamento eletivo evitar deformidades, as principais deformidades cranianas, ou então a evolução para alguma dessas complicações citadas aqui no tratamento de emergência, tá certo? Mas qual é o momento ideal para a gente realizar essa cirurgia? Bem, a gente vai ter algumas questões advogando pelo tratamento precoce, né? Em idade antes dos 6 meses, ou na faixa dos 6 meses, a gente tem como principal benefício a maleabilidade do crânio da criança, fica mais fácil de alterar, e também que nesse período o encéfalo ele está tendo um crescimento acelerado e pode moldar mais a estrutura do crânio. No entanto, em idades menores, a gente tem uma proporção cefálica maior em relação ao corpo. Então, a gente pode ter um sangramento bem maior nessa idade. Diferente de quando a cirurgia é postergada um pouco, lógico, se não tiver nenhum fator de risco de complicação que indique emergência, em idade mais avançada,
Outra complicação que pode ter da cirurgia mais precoce é você precisar refazer a cirurgia por ter ocorrido uma nova fusão depois da cirurgia nessas idades mais precoces. Já na idade mais avançada, você vai ter uma cirurgia mais fácil do ponto de vista cirúrgico e anestésico, com exceção do osso do crânio, que é um pouco mais duro e difícil de manejar. Mas vai ter menos complicação anestésica, o sangramento vai ser menor, por já ter diminuído a desproporção cefálica em relação ao corpo, e vai ter um menor risco de você ter que reabordar essa criança por conta de refusão da sutura, certo? Aqui a gente tem alguns dos tipos de cirurgias que são realizadas, a idade, mais ou menos, ideal para realizar essa cirurgia, algumas considerações anestésicas e o tempo relacionado ao procedimento cirúrgico. Hoje em dia, a gente está indo um pouco mais em direção a alguns procedimentos endoscópicos, embora ainda não sejam tão difundidos. Mas a gente tem algumas cirurgias endoscópicas que, como benefício dela, tem um sangramento muito menor, tanto que aqui ele nem indica o uso de pressão arterial invasiva, porque normalmente não tem um sangramento muito importante, e a idade de realizar essa cirurgia é bem precoce, com menos de 3 meses. E a gente tem também cirurgias que a gente pode colocar molas, principalmente na sutura, quando a gente tem fusão da sutura sagital. A gente pode fazer a cirurgia, colocar 2 molas, e essas molas são retiradas depois de 6 meses. Ainda não pelo que eu li, principalmente dos artigos de revisão, inclusive o qual eu tirei essa tabela, aqui o DOI do artigo, ela ainda não é amplamente aceita, esse tipo de cirurgia. A maioria das cirurgias ainda são feitas por métodos abertos, e a idade desses métodos é aqui entre 4 a 6 meses, ou então a reconstrução total, que ela é preferencial quando tem acometimento de múltiplas suturas. Mais indicado é que ela seja realizada após os 10 a 12 meses. Em relação à monitorização, ele indica monitorização com pressão arterial invasiva. Você pode considerar o uso de Sol Save no intraoperatório. Tem um tempo de cirurgia mais prolongado, certo? E a gente vai ter esses tipos de cirurgias. A gente tem a crania aberta, a gente tem a craniectomia estendida em faixa, como mostra aqui nessa figura, que foi retirada da Revista Brasileira de Pediatria. Criança com fusão da sutura sagital, a gente tem aqui a craniectomia estendida. Essa criança aqui, a gente tem a marcação vai ser feita uma reconstrução total de crânio, ela tem uma fusão da sutura coronal, muito associada com aquelas síndromes que eu citei no início, e aqui um caso de reconstrução de fusão da sutura metópica. A gente tem esse aspecto mais triangular do crânio. Inclusive, eu acho que é o nosso caso, que a gente vai fazer a cirurgia no hospital regional. A gente tem também, de importante, essa cirurgia com remodelação orbital frontal, e também temos também a cirurgia com avanço de face média, que vai ser mais comum em crianças com cranioestenose relacionada àquelas síndromes, que elas vão ter uma hipoplasia de face média. Isso aqui vai ser importante também no nosso manejo pré-operatório de vias aéreas, de como a gente vai manejar essa criança. Em relação ao pré-operatório, a gente tem que fazer uma avaliação especial em relação às vias aéreas. A gente vai ter que ter uma atenção principal na síndrome de Ayburg-Cruzon. Essas síndromes, elas estão mais associadas à apneia obstrutiva do sono. Hipertensão intracraniana também é mais comum nessas síndromes, e a gente tem que ajustar a nossa técnica anestésica para coibir aumento agudo da pressão intracraniana.
Essas crianças com apneia obstrutiva do sono, a gente vai ter também um momento de dificuldade na hora da indução, pode ter dificuldade na ventilação dessa criança, mas isso pode ser contornado pelo uso de alguma cânula oral ou então nasal, a Guedel, e também na pré-oxigenação com o CPAP. A gente vai ter dificuldade também em relação à apneia do sono na hora de extubar essa criança, que a gente vai discutir mais na frente. Em relação à intubação nasal ou intubação oral, varia muito de centro para centro. O centro da Universidade de Oxford, que foi de onde eu tirei boa parte dessas referências, eles advogam pela intubação nasal e eles pedem para o cirurgião fixar com um ponto essa intubação. Eles relatam que tem uma segurança maior para o tubo, nesse caso. A gente tem que ter também cuidado em relação à vedação, a gente tem que ter vários tipos de máscara, porque a face dessas crianças, às vezes, pode não se ajustar a determinado tipo de máscara, e a gente tem que tomar um cuidado especial também em relação à proteção, à proteção oftálmica. Eles orientam utilizar colírio de proteção ocular, ou então aquelas pomadas. Eu disse que não tinha conflito de interesse, mas no artigo eles citam pomada de Lacrilube, certo? Sim, só o que está citado no artigo, eles também não têm conflito de interesse, segundo o que está descrito lá. Em relação à proteção ocular, a gente tem que essas crianças, principalmente as sindrômicas, elas têm muito exorbitismo, então proporciona maior risco de escoriação ocular, maior risco de compressão ocular, certo? E também, em algumas crianças com síndromes mais avançadas, por exemplo, essa criança que está usando esse capacete de avanço monobloco, você vai ter uma dificuldade maior de realizar a intubação. Então, é discutido nos centros a realização de uma traqueostomia precoce, com 2 semanas antes da cirurgia. No exemplo dessa criança, ela está até aqui fazendo uso de um traqueóstomo, nesse caso. Eu não sei se é um traqueóstomo ou se já está fechando aqui, mas enfim. Então, a discussão pela traqueostomia tem que se dar pela equipe multidisciplinar, e ela vai dar um intraoperatório mais tranquilo, digamos. A gente precisa ter nessas crianças também uma avaliação cardíaca, principalmente as sindrômicas, elas podem ter forame oval patente ainda, isso vai aumentar o risco de embolia aérea. A gente tem que ajustar a nossa técnica em caso de aumento da pressão intracraniana, exames laboratoriais basais, hemograma, bioquímica. Alguns centros indicam fazer uma avaliação da coagulação antes, outros centros indicam fazer uma avaliação da coagulação só em pacientes que têm algum fator de risco, para doenças hepáticas, por exemplo. Solicitação de hemoderivados, é muito importante que no pré-operatório já seja feita essa solicitação, e no intraoperatório uma parte importante também vai ser a suplementação de ferro ou eritropoetina para pacientes anêmicos. Em relação à eritropoetina, é um ponto ainda um pouco em debate na realização da otimização da hemoglobina pré-operatória. Tem guideline que indica não realizar uso de eritropoetina, já tem outros que orientam realizar se a doença tiver ferro tiver anemia, mas com ferro normal. Então, é realizada investigação para a doença renal, e a eritropoetina pode ser utilizada nesses casos, mas tem alguns centros que não indicam os de eritropoetina. Em relação ao nosso intraoperatório, a gente tem que fazer a monitorização desses pacientes com PA invasiva, principalmente na cirurgia aberta. As cirurgias endoscópicas, como não costuma sangrar muito, alguns centros não realizam, não indicam a monitorização com PA invasiva. A gente tem a diferença de alguns centros
se coloca 2 catéteres venosos periféricos ou se coloca um catéter venoso central. O catéter venoso central ele vai ser principalmente indicado quando a criança tem algum risco de embolia aérea. Alguns centros relatam que realizam catéter venoso, mas quando tem forame oval patente, quando vão acontecer cirurgias mais prolongadas, em crianças sindrômicas. E naquele centro de Oxford, quando a cirurgia não tem esses fatores de risco, eles utilizam 2 catéteres venosos periféricos calibrosos. Em relação à monitorização da temperatura, é indicado monitorizar a temperatura esofágica, instituir métodos de aquecimento, cobertor de ar aquecido e aquecedores de fluidos no intraoperatório, e a gente utilizar a capnografia para detecção de embolias gasosas. A maioria dos centros utiliza a capnografia, mas alguns centros indicam a realização de eco intraoperatório para detecção precoce. Em relação ao nosso intraoperatório, a nossa indução ela pode ser tanto venosa quanto inalatória. Nessa idade, a gente pode ter uma dificuldade maior de encontrar acesso nessas crianças. Então, alguns centros advogam pela indução inalatória até conseguir o acesso, principalmente as crianças sindrômicas, elas têm dificuldade de acesso. A idade também, maior acúmulo de gordura no dorso da mão, é um pouco difícil pegar acesso. Então, alguns advogam pela indução inalatória. A manutenção da técnica anestésica pode ser com técnica balanceada ou venosa total. Os estudos não mostraram diferença, inclusive em relação ao sevoflurano e ao desflurano, que também não mostrou diferenças tanto no intraoperatório quanto no despertar em relação ao sevo ou o isoflurano. O posicionamento tem que ser em conjunto com o cirurgião. A criança pode ficar em decúbito dorsal, decúbito ventral, ou então nessa posição aqui da imagem, que é a posição de esfinge. A criança fica em decúbito ventral com a cabeça estendida. A gente tem que ter atenção aqui para esse posicionamento, porque nessa posição a cabeça está acima do coração e predispõe a embolias aéreas, mas a gente tem que também tomar cuidado de a cabeça abaixo do coração vai aumentar a pressão venosa e pode ocorrer maior sangramento em decorrência disso. A gente tem que tomar cuidado também no posicionamento com compressão jugular, principalmente em crianças que têm aumento da pressão intracraniana, e a gente tem que fazer essa proteção ocular. Alguns centros orientam que a cada 15 minutos seja realizado um alívio da cabeça para não ter lesão por pressão. E uma das nossas complicações mais temíveis no intraoperatório é a hemorragia e a transfusão maciça de sangue. Na população pediátrica, a gente tem essa peculiaridade de ter uma volemia de 80 ml por quilo. Uma criança de 10 quilos, como é que a gente vai fazer, tem aí na faixa de 800 ml. Então, qualquer sangramento na cabeça, que geralmente a cabeça da criança é bem maior do que o corpo, já vai ser um sangramento importante, né? E a maior perda, para o anestesista, é importante a gente saber os momentos de perda aguda de sangue. É lógico que essa perda de sangue, ela pode ser durante todo o intraoperatório, aquele sangramento em babação. Mas os momentos mais agudos da perda é na incisão do couro cabeludo e na elevação do periósteo. Geralmente, os sangramentos mais vultosos, eles vão ocorrer quando você tem essa elevação do periósteo e pode ter a ruptura de algum seio da dura mater. E os gatilhos transfusionais para o anestesista no intraoperatório, nos momentos de instabilidade, o que vai mais guiar essa nossa transfusão vai ser a pressão venosa central e a hipotensão, nos momentos de instabilidade. Já nos nossos momentos de estabilidade, o gatilho transfusional pode ser um HB de 7 a 8 e um hematócrito de 21 a 24%. E alguns estudos, eles vão indicar aí uma transfusão, que a transfusão ela pode chegar a 50 ml
por quilo, e algumas podem exceder 100 ml de quilo, ou 100 ml de sangue por quilo. Pronto, e o maior risco vai ocorrer em criança com menor peso, em cirurgias mais prolongadas. Essas crianças com menor peso e com menor idade, como eu falei, vai ter aquela desproporção cefalocorporal. E a gente tem que também tomar cuidado para tratar as complicações relacionadas à transfusão. Tanto reações transfusionais, como taco, trale, febre, como outras complicações metabólicas, que pode dar muita hipocalcemia. Em 10% dos pacientes desse artigo, eles encontraram hipocalcemia, como cálcio menor do que 0,9, foi corrigido, e que acontece principalmente pela transfusão de sangue citratado, e de outras complicações a gente vai ter também a hipercalemia, que até em 45% das crianças a gente tem uma hipercalemia relacionada a isso. A gente tem que alguns centros advogam por realizar transfusão de sangue que foi coletado, que está armazenado só há uma semana. Nesse tipo de sangue, a gente tem uma concentração de potássio de 10 milimols. Já em sangue que estão armazenados há mais tempo, eles têm uma concentração de até 40 milimol de potássio. Então, alguns centros optam por realizar a transfusão de sangue mais recente. E quais são as estratégias que a gente pode utilizar a conservação de sangue? A gente tem esse artigo aqui, que foi uma revisão de literatura, publicada na Revista Britânica de Anestesiologia. Esses centros britânicos foi quem mais publicaram artigos sobre cranioestenose. Eles têm um centro de excelência, que eles querem expandir, que eles expandiram já, na verdade. Eles queriam expandir quando estavam publicando esses artigos, que é para proporcionar mais desse tratamento para mais crianças. Então, eles têm muito artigos relacionados a isso. Então, como estratégia de conservação de sangue, o artigo ele orienta a otimizar a hemoglobina pré-operatória com ferro ou eritropoetina. A gente tem que ter sangue tipado e checado em sala já. É uma cirurgia que, basicamente, todos os que fazem cirurgia aberta, eles vão transfundir. Então, muitos advogam por já ter o sangue checado pelo anestesista e na sala. Eles orientam como estratégia também que a doação autóloga pré-operatória e a hemodiluição normovolêmica, eles não são rotineiramente indicados. Eles citam como principal complicação a dificuldade de coleta de sangue dessas crianças. É difícil, tem que sedar essa criança, às vezes ela tem um peso pequeno, dificulta você tirar um volume importante, um volume de sangue que faça ela não precisar de doação heteróloga, tá certo? Então, no geral, eles não indicam, não diminui essa intervenção, elas, nos estudos que foram feitos, não diminuiu exposição a doadores. Como estratégia de conservação também, nós temos o do astranexâmico, ele vai reduzir a perda sanguínea, a necessidade de transfusão. Cola de fibrina pode reduzir também o sangramento, e a hipotensão não é indicada. Hipotensão no intraoperatório, ela não é indicada. Por quê? Porque quando você faz hipotensão no intraoperatório, vai ter um maior risco de embolia gasosa, e também, às vezes, essa cirurgia, a instabilidade se instala muito rápido. Pode ocorrer sangramento volumoso e a instabilidade se instalar muito rápido, você não ter tempo de corrigir. Então, eles não indicam hipotensão no intraoperatório. Em relação à cola de fibrina, outros artigos não advogam por essa técnica. E o ácido tranexâmico é o que tem mais evidência de reduzir sangramento, como a gente vai discutir posteriormente. A gente tem também esses guidelines aqui da Sociedade de Cirurgia Craniofacial. Eles publicaram esses guidelines do manejo de cirurgia de cranioestenose em 2021. E como estratégia de conservação de sangue, eles advogam que a cirurgia deve ser realizada em centros pediátricos especializados. O uso do ácido tranexâmico reduz a perda sanguínea e diminui a exposição a doadores.
O uso de Sol Saver, ele pode ser considerado para reparo aberto e extenso do crânio. Nesse caso, em alguns casos selecionados, eles indicam que você realize essa estratégia, porque pode diminuir a exposição a doadores. O uso de eritropoetina não é indicado. Alguns artigos advogam, né, pela eritropoetina, como eu tinha conversado antes. Eles advogam pelo não uso devido à necessidade de ir várias vezes ao hospital, não é uma medicação barata, e não reduz tanto a exposição a doadores. Eles também advogam que usar fibrinogênio ou plasma fresco congelado apenas no caso de distúrbio de coagulação. Alguns centros, eles advogavam pelo uso profilático de plasma fresco congelado, mas pela análise de todos os artigos que esse guideline fez, eles optam por utilizar essas transfusões só em caso de realmente distúrbios da coagulação, que pode ser feita de acordo com cada centro, de acordo com a dosagem de plaqueta dos guidelines dos protocolos de cada centro. Em relação também à estratégia de conservação de sangue, esse outro artigo de revisão, ele, como principal contribuição que ele deu foi orientar a evitar os diários e solução de amido durante a cirurgia intracraniana. Em relação aos AINES, alguns centros advogam por iniciar AINES depois de 24 a 48 horas do pós-cirúrgico, para diminuir o uso de opioides. E esse artigo também advoga por corrigir deficiência de ferro, quando a gente tem uma ferritina abaixo de 100, ou então um IST abaixo de 20%, com reposição de ferro. E se a cirurgia for ocorrer em até um mês de diagnosticada essa anemia, eles orientam optar pelo ferro endovenoso. Se o ferro estiver normal, eles pedem para considerar a eritropoetina, principalmente se a criança tiver disfunção renal. E em relação à dose do ácido tranexâmico, a gente tem esse artigo randomizado, controlado, de não inferioridade, porque o ácido tranexâmico, atualmente, ele já é um consenso, mas a dose varia muito, de 10 a 100 miligramas por quilo de dose de bolos. Então, esse artigo, ele randomizou 66 crianças em 2 grupos, foi um estudo prospectivo, que avaliou crianças que foram submetidas à cirurgia de 2014 a 2017, com um grupo de baixa dose, 34 crianças, e um grupo de alta dose. E o objetivo primário foi demonstrar a não inferioridade do esquema de baixa dose em relação ao de alta dose. E de onde foi que surgiram esses valores? Esse esquema de 50 miligramas por quilo de dose de bolos já tinha sido avaliado por esse mesmo grupo que publicou esse artigo, em outro artigo prévio, que tinha mostrado que com essa dose teve uma redução do sangramento em 2/3 do que costumava sangrar a cirurgia. E já esses 10 miligramas por quilo, esse mesmo grupo já tinha feito um estudo de estudo farmacocinético do ácido tranexâmico, que mostrou que a dose sérica para ter uma ação efetiva era de 16 miligramas por quilo. Então, com essa dosagem de 10 miligramas, já conseguia essa concentração, conseguia mais do que essa concentração da dose efetiva de ácido tranexâmico. Então, ele comparou nesses 2 grupos, o grupo de baixa e o grupo de alta dose, dividindo nesses 2 grupos. E o desfecho primário, a gente teve uma perda sanguínea de 39,4 ml por quilo versus 40,3. O grupo baixa dose teve uma perda de sangue quase semelhante à de alta dose. E os desfechos secundários, transfusão de hemoderivado. A gente teve também os valores parecidos, tanto para baixa dose quanto para alta dose. A gente teve aqui uma transfusão de 21,3 para o grupo baixa dose e 23,6 ml por quilo para o grupo de alta dose. Como desfecho secundário também, ele avaliou algumas propriedades anti-inflamatórias do ácido tranexâmico e mostrou que subprodutos de inflamação, eles não diferiam muito nos 2 grupos.
Em relação a essas altas doses, por que eles também fizeram esse estudo? Porque o transamin em alta dose, ele pode ter complicações, como convulsão e como evento tromboembólico. Então, por isso a importância que eles queriam ver, o grupo, se baixas doses e altas doses, se ia ter alguma diferença para evitar essas complicações. Vale ressaltar aqui também que nem o grupo baixa nem alta dose teve nenhuma complicação tromboembólica ou de convulsão relacionada ao ácido tranexâmico. Mas aqui, a dose de 10 miligramas por quilo infundida em 15 minutos no início da cirurgia, seguido de dose de manutenção de 5 miligramas por quilo-hora, não teve diferença significativa em relação ao grupo de 50 miligramas por quilo de bolo, seguido de 5 miligramas por quilo-hora de manutenção. Não mostrou diferença importante, nem em relação a sangramento, nem em relação à transfusão, nem em relação a marcadores de inflamação. Seguindo aqui com as nossas preocupações do intraoperatório. Risco de embolia gasosa. Vai ter maior risco quando a criança está numa posição da cabeça está acima da posição do coração. É indicado Doppler de rotina para o diagnóstico precoce de embolia gasosa, mas a maioria dos centros eles vão utilizar a capnografia. Às vezes tem uma redução abrupta de do volume da capnografia, do CO2 exalado, entra no diagnóstico diferencial, né, embolia gasosa. Sempre numa condição de instabilidade hemodinâmica nesses pacientes, a gente tem que ficar atento. Às vezes a gente já bota a culpa sempre no sangramento, né, uma cirurgia que sangra muito, mas a gente tem que ficar atento à anafilaxia sempre, ficar atento também à embolia gasosa nesse caso. E um catéter central ele vai ser indicado em cirurgias com grande risco de embolia gasosa. As manifestações que a gente vai ter da embolia gasosa são sibilos, hipotensão, hipoxemia, choque circulatório. A monitorização vai ter uma queda abrupta na capnografia e um fluxo turbulento no Doppler. Como a gente vê aqui nessa imagem, o ventrículo direito vai estar com essas bolinhas brancas que são interferência do ar. E o tratamento? Nesse caso, vai ser notificar o cirurgião. Ainda não tem um consenso se a cirurgia pode prosseguir depois de estabilizado ou não desse problema. Logo que identificado, chamar ajuda, oxigênio a 100%, o cirurgião deve inundar a ferida com soro fisiológico, posicionar a cabeça embaixo do coração, compressão torácica pode ser realizada para quebrar as bolhas, protocolo pause, se tiver parada, e solicitar um eco transesofágico de urgência para o diagnóstico. A gente também pode fazer com o catéter central, principalmente na jugular interna, a gente pode fazer a aspiração desse ar, que se encontra no átrio direito. E de pós-operatório. A maioria desses pacientes eles vão ser estubados no pós-operatório. A gente só vai ter que tomar cuidado com aquelas crianças sindrômicas que têm apneia obstrutiva do sono. A gente vai ter uma preocupação maior com essas crianças. Os pacientes eles devem ser monitorizados em UTI, para o status bolêmico, para o status da coagulação. A analgesia com opioides, a gente tem que fazer a progressão para o regime oral dentro de 24 a 48 horas, e os AINES, eles são controversos nesses casos. A gente viu lá naqueles guidelines da Sociedade de Cirurgia Craniofacial que eles não orientam realizar o AINE, mas outros centros indicam após 24 a 48 horas. A gente também deve ter cuidado com os níveis de sódio. Hiponatremia pode ser decorrente dos fluidos que a gente usa no intraoperatório. Fluidos hipotônicos podem causar mais hiponatremia. E também a gente tem que usar como diagnóstico diferencial a síndrome da secreção inapropriada do ADH. A gente tem os fatores de risco principais para a hiponatremia nesses pacientes que já têm um aumento da PIC, vale, nesses pacientes a gente tem que orientar o intensivista sobre esses riscos, né, que é aumento da PIC, para crianças do sexo feminino e alto volume de transfusão, e também a realização de fluidos hipotônicos no intraoperatório, são os principais causadores de hiponatremia.
A dexametasona e a ondansetrones, eles são importantes nas náuseas e vômitos pós-operatórios, são os mais indicados. E o importante também a gente discutir, principalmente porque vai dar uma analgesia pós-operatório, é o bloqueio de nervos do couro cabeludo. Em relação aqui, por exemplo, a náuseas e vômitos pós-operatórios, teve alguns artigos que associaram essas náuseas e vômitos no período imediatamente pós administração de opioide, no pós-operatório. E as náuseas e vômitos que eles ocasionam pode causar fístula licórica, pode aumentar a pressão intracraniana durante o período de vômito, tá certo? Então, o que a gente fizer para reduzir essa incidência de náuseas e vômitos é importante. E aqui a gente tem o bloqueio de nervo do couro cabeludo, não é isso? A gente teve um estudo a gente teve aqui esse estudo analítico prospectivo, que dividiu 60 crianças em dois grupos, grupo intervenção e não intervenção. Em um grupo, eles fizeram anestesia geral com bloqueio de nervos do couro cabeludo, e no outro grupo só com anestesia geral. No grupo intervenção, foi realizado o bloqueio com ropivacaína a 0,3%, na dose de 3,6 miligramas por quilo. Em cada nervo, eles fizeram 0,1 ml por quilo, aqui no nervo supratroclear, supraorbital, o aurículo temporal, o occipital menor, e no occipital maior ele fez um volume de 0,2 ml por quilo, nesse nervo, em cada lado da cabeça. O objetivo primário foi avaliar a PAM no intra e no pós-operatório, e os objetivos secundários foi avaliar a frequência cardíaca, score FLAC. O score FLAC é um score que vai avaliar a face do paciente, movimento da perna, reatividade e a confortabilidade desse paciente, que vai ser um score de dor que a gente vai avaliar nessas crianças. E também o objetivo secundário foi avaliar a glicemia e o consumo de sulfentanil nas primeiras 12 horas. Aqui o módulo que ele utilizou aqui, ele utilizou o bloqueio guiado por ultrassom, utilizando principalmente referenciais anatômicos para encontrar o nervo, tá certo? Em relação aos resultados, a gente teve que no grupo de intervenção houve uma redução significativa da PAM no intra e no pós-operatório, e além de menores scores de dor, menor frequência cardíaca, menor glicemia, houve também uma redução da dose de bolos de opioides no pós-operatório. No intraoperatório, por exemplo, se a criança tivesse um aumento da PAM maior do que 30%, eles faziam um bolos de opioide. No intraoperatório não teve muita diferença do grupo intervenção vezes não intervenção. A diferença maior teve no pós-operatório, nessas doses de opioides que eram realizadas. Daí a importância de que em outro artigo que eu expus, a incidência de náusea e vômitos pós-operatório se dava mais no pós-operatório depois da infusão dos opioides. Então, se a gente teve aqui uma redução de bolos de opioides, com certeza vai ser melhor para essa criança em relação a isso. Bem, então a gente teve essa redução das doses bolos, e nas crianças que foi realizada a punção para bloqueio, não teve nenhuma complicação local. Lembrando que foi realizado por profissional especialista e guiado por ultrassom. Foi realizado pelo mesmo profissional. E por fim, chegando aqui ao fim dessa aula, queria agradecer ao Dr. Diego e à doutora Fernanda por proporcionar a gente esse debate acadêmico. Queria agradecer também a todos os nossos preceptores da residência aqui da Santa Casa, que fazem tudo acontecer aqui, ajudam muito a gente. E é isso. Que são as referências que eu utilizei. Perfeito. Igor, parabéns pela tua apresentação. Eu tenho duas certezas aí. Uma que essa apresentação te deu muito trabalho, e outra certeza é que você aprendeu muito, viu? Eu e a doutora Fernanda, a gente mandou algumas referências para você, mas assim, você ativamente foi atrás de outras referências, né? Então,
Isso, proatividade, assim, é uma qualidade apreciável sua. Assim, em relação à sua apresentação, foi excelente, né? Você pontuou as principais dúvidas que a gente tem no manejo desses pacientes. E eu até tinha sugerido assim, olha, não foca tanto no manejo não foca tanto em anestesia pediátrica para essa idade, foca mais no manejo da crânio-sinostose. Tem muita coisa para a gente aprender, né? E aí, só pontuando algumas coisas que eu acho relevante a gente ressaltar, aquele artigo que tu falou lá, observacional, que ele pegou um N de 1.800 pacientes, aquilo ali eu acho ouro para quem faz crânio-sinostose, porque se me pedissem para fazer um score de risco para esses pacientes, eu ia pegar Ctrl+C e Ctrl+V aquele artigo, entendeu? Porque primeiro ele juntou um N enorme, né, e de vários centros de referência para esse tipo de cirurgia, né, no Canadá e nos Estados Unidos. E assim, ele me mostrou o paciente que complica. Inclusive, você mostrou aquela tabela de sensibilidade, né? Então, assim, se eu pego um paciente asa 3 ou 4, se eu pego um paciente sindrômico, que não utilizou o fibrinolítico, tempo cirúrgico prolongado, e que transfundiu muito, esse paciente é o que vai complicar mais, né? Das complicações maiores que teve, que ele elencou, você citou, né? Mas desse N que ele levantou, segundo o artigo, não teve nenhum óbito, né? É importante a gente ressaltar que tem fatores de risco aqui que são modificáveis, né? Por exemplo, o uso de antifibrinolítico, né? Ele até ressalta no artigo que 30% dos pacientes não utilizou o antifibrinolítico, né? E viu que é um fator que a gente pode modificar, né? Então, hoje em dia, você fazer uma cirurgia para crânio-sinostose e não utilizar Transamine, assim, você está quase uma má prática, eu diria, né? Até a dose, assim, que antes ficava na dúvida se fazia alta dose ou baixa dose, como você bem lembrou, a literatura tem mostrado que baixa dose não é inferior à alta dose, né? Principalmente em relação à complicação que o ácido tranexâmico ele está associado, né? Via de regra, a utilização do ácido tranexâmico é em baixa dose, assim como na cardíaca, né? E faz pelo tempo cirúrgico, né? Não há necessidade de você manter o ácido tranexâmico no pós-operatório, né? Outro fator de risco modificável, né, seria o tempo cirúrgico, né? Aí vai muito mais da questão do cirurgião, né? Que eu digo que é modificável por quê? Porque, digamos, se tem um paciente com crânio-sinostose sindrômico, obviamente, é interessante que tenha um cirurgião que tenha mais experiência nos casos mais complexos, né? Porque, como a gente viu, tempo cirúrgico prolongado é desfecho ruim, né? Então, por isso que eu ressaltaria que seria outro fator modificável. E o terceiro fator modificável é transfusão, né? Você mostrou aí, ressaltou bem essa questão do PBM, que tem se falado tanto, né, no manejo de paciente cirúrgico, e nesse perfil de paciente a gente tem que também se preocupar com isso, né? A eritropoetina, ela ainda tem alguma dúvida se a literatura é um pouco controversa, mas em relação à reposição de ferro, se você faz o exame, vê que o paciente é anêmico e vê que a anemia é ferropriva, repõe o ferro, né? Então isso é essencial. É importante a gente ter isso em mente, né? Outro ponto aqui que eu queria ressaltar em relação à embolia aérea, né, como você ressaltou bem, assim, em teoria, quando o sítio cirúrgico está acima do nível do coração, você pode ter embolia aérea. Isso é verdade numa cirurgia de cadeira de praia, é verdade numa cirurgia de crânio-sinostose em que a cabeça pode ser posicionada acima do nível do coração, é verdade numa prostatectomia aberta, em que o cirurgião põe o pilé, né? Então, como eu estou falando aqui para residência, né? Então a gente tem que estar atento, né? E como você bem ressaltou, tem que ter limiar para diagnóstico, porque senão você fica atribuindo a outras causas. É o sangramento, isso e aquilo. Pode ser que seja embolia, entendeu? Você tem que estar atento a isso, né? E às vezes, não tem aquela lesão visível do seio sagital. Às vezes é uma lesão pequena, em que aquilo ali fica embolizando, uma hora o paciente estabiliza, né? Então tem que ficar ligado, né? E é isso, meu amigo. Eu acho que assim, você foi brilhante na tua apresentação mais uma vez, e mais uma vez, parabéns. Dá agora a palavra aqui para a doutora Fernanda, né, compartilhar um pouco da experiência dela aí e ressaltar algum ponto que ela considere relevante, né? Boa noite a todos. Queria agradecer o convite de participar dessa discussão. Igor, sua aula foi excepcional, acrescentou, falou tudo que é importante e que tem que ser dito no manejo do paciente com cirurgia de crâniostenose. Eu vou só pontuar algumas coisas que eu acho relevante, porque a gente lê na literatura, mas a prática
ela acaba trazendo mais algumas coisas que a gente não vê no artigo, né? Então, o que é que eu acho importante no paciente? Primeiro, eu anotei aqui, ele ia falando e eu ia anotando o que eu achava relevante. O pré-anestésico é de suma importância, né? Preparar o paciente, otimizar a HB desse paciente. Como o Diego falou, esse paciente ele tem tempo. Se não for, na maioria dos casos, é uma cranioestenose não sindrômica. É uma cranioestenose que não está com hipertensão intracraniana violenta, é uma cranioestenose que não é porque o olho do paciente não está fechando. Então, ele tem tempo de ser otimizado. Na grande maioria das vezes, em mais de 80% dos casos, você consegue melhorar as condições para ele ir para a cirurgia. Então, a gente tem que melhorar as condições HB desse paciente, né, no pré-operatório. Avaliar se ele é sindrômico ou não, avaliar o acesso, olhar se é fácil pegar o acesso, se esse acesso vai correr bem volume, porque às vezes a gente pega o central só porque a criança não tem acesso fácil, né? Porque o acesso não flui bem, porque não tem um acesso importante que vai correr sangue de forma rápida, certo? Aí, outro ponto, conhecer os tempos cirúrgicos. Na cirurgia de cranioestenose, a gente vê que a faixa etária dessas crianças é em torno de 6 meses. 6 meses, a criança tem, em média, 80 ml por quilo de volemia. É uma volemia muito baixa, né? E por que a gente faz uma cranioestenose, geralmente, próximo a 6 meses? Tanto pela mobilidade, a facilidade do osso ser mais maleável, como também você já tem diminuído a hemoglobina fetal. Então, a criança, ela nasce com muita hemoglobina fetal, que ao longo dos meses vai decrescendo, que é uma hemoglobina que é ávida por oxigênio. Então, você fazer muito precoce, você também tem uma maior quantidade de hemoglobina fetal nessa criança. Então, uma faixa de 6 meses, eu acho interessante. Em contrapartida, a cirurgia de cranioestenose, você tem os tempos cirúrgicos apropriados para sangramento, que tem mais sangramento, só que os tempos cirúrgicos, eles já são no início da cirurgia. Então, a incisão do couro cabeludo é o primeiro momento da cirurgia. O periósteo é o primeiro momento da cirurgia. Então, já sangra no começo, certo? Então, não tem como não estar com sangue em sala. No começo, eu faço cranioestenose há 11 anos. Eu acredito que eu já tenho chegado nessas 50 cranioestenoses que esse grupo fez em 3 anos, né? No começo, o que é que eu fazia? Eu ia, como o artigo do Igor falou, você vai vendo o acesso central, a pressão venosa central, vai vendo se o paciente, se a criança faz hipotensão e começa a transfundir, não foi isso que ele disse? E depois, de forma que já está de forma mais crônica no transoperatório, se a HB estiver maior que 7, você transfunde. Quando você faz isso na prática, você perde o time da transfusão. No começo, há 11 anos, o que é que eu fazia? Eu ia esperando essa criança fazer uma hipotensão. Eu ia colhendo gaso e vendo o HB. O que é que acontecia? A criança chocava. Eu ia ter que ir para drogas vasoativas, porque você não espera de uma criança, elas não têm um mecanismo fisiológico todo adequado, maduro, que você vai esperar como no adulto. Uma hipotensão, uma taquicardia, uma hipotensão. Então está precisando, ele é um choque classe 2, classe 1. Não é isso que você vai ver na criança. Na criança você vai ver, na maioria das vezes, uma pressão que está normal, com frequência cardíaca que já é uma frequência cardíaca mais elevada, e de uma hora para outra ela fica hipotensa, sabe? Então, a gente não tem margem, principalmente porque você tem uma volemia muito pequena. Então, aí já tem os que falam que se você não guiar a transfusão, você está fazendo mais concentrado de hemácia para essas crianças, né? Então, eu faço na minha prática como? Começou a cirurgia, eu já vou correndo devagarzinho o sangue. Vai perdendo e eu vou repondo, certo? Eu não chego a ela entrar em descompensação. Porque na hora que você entra nessa criança, você descompensa, é mais difícil correr atrás, é aí que ela vai complicar no pós-operatório, tá certo? E pior, porque quando você perde o time da transfusão, que ela entra em hipotensão,
você fica perturbado, porque você não sabe se ela está tendo embolia aérea, você não sabe se você está tendo anafilaxia, e você não sabe se ela está chocando por hipovolemia. Aí você tem que agir em todas as frentes. Quando você está correndo, já fazendo hipotensão, ou a criança está perdendo sangue, você está repondo a hemoglobina, o concentrado de hemácias desse paciente, de forma paulatina. Se essa criança entrar em hipotensão, você sabe que não é por hipovolemia. Você já tirou o hipótese diagnóstica difícil, certo? Você já vai pensar em quê? Se a capnografia baixou, você vai pensar em embolia aérea, você vai, se ela está com central, você vai aspirar o acesso central, né? Você vai ver se ela tem alguma alteração cutânea. Então, eu acho que já facilita o seu diagnóstico em crise. Então, a partir do momento que eu adotei ser uma transfusão de forma mais precoce, a criança sangra, vai correndo e eu já vou transfundindo, eu não tive complicação mais no transoperatório. Eu facilitei a minha vida, eu fiquei tranquila no transoperatório e a criança saiu muito bem, sabe? Porque eu não perdi esse time. Aí entra a questão de você... quanto que você está perdendo? É difícil você olhar quanto perdeu de sangue, porque não é como um adulto, que você tem um aspirador, que você vai ver ali quanto sangrou, você tem uma ideia de uma compressa encharcada, é 100 ml de volume. Na criança, fica ali no campo, numa gás, e você não consegue mesurar. Então, você perde o momento apropriado da transfusão, né? Outro ponto é a questão do cell saver. Usar ou não usar cell saver numa cirurgia de cranioestenose, de um escafo, por exemplo, de uma criança de 6 meses. Quando você vai recolher o sangue, recuperar o sangue do cell saver, você perdeu o tempo da transfusão. Se conseguir recuperar, porque é uma quantidade tão pequena, né? E o tempo para recuperar, você perdeu a transfusão. Ah, você já usei cell saver em cirurgias pediátricas? Já usei, já cirurgizei em tumor cerebral, que era bem longe da parte cortical, usei no momento da craniotomia, numa criança que já era maior, numa cirurgia que era mais demorada, no paciente testemunho de Jeová. Era o que eu tinha, né? Aí entra aí a questão criança, cranioestenose, testemunho de Jeová. Fernanda, tu já fez cranioestenose com testemunho de Jeová? Fiz, uma vez. Transfundiu? Não transfundi. Por quê? Porque a criança era maior, eram 2